Arro pessoal, muito bom dia, começando aqui mais uma live, Café com Astrologia, porque eu estou com um cafezinho aqui, para quem ouve depois no podcast, são 7h59 da manhã, estou entrando um minuto antes das 8 horas, como eu havia marcado aqui a live, e eu resolvi fazer a live logo cedinho, porque teremos algumas atividades aqui hoje ao longo do dia, e eu quero já garantir que eu vou dar o recado aqui desse Mercúrio que vai entrar em Áries agora, nessa madrugada de hoje para amanhã. Então eu sei que muita gente ainda está dormindo, né? Inclusive aqui em casa está todo mundo dormindo, só eu que já acordei cedão, já passei com o Duque, já li, já fiz um monte de coisa. Mas para quem está acordado, pegue ali o seu café, vamos trocar uma ideia aí sobre astrologia. Então vamos lá. Primeiramente interessante que, como o Sol está no final de Peixes, nesse momento, o signo que está ascendendo no céu, ou seja, quem nasce agora, vai ter um ascendente em Áries, né? Com cabeça do dragão e Quirón bem ali no horizonte. Então, se você olhar para o céu, você vai ver ali, né, no horizonte o signo de Áries surgindo. Claro que você não enxerga ele, né, não dá para a gente enxergar assim a olho nu, mas você já sabe que ele está ali. E o signo de Áries que vai receber o planeta Mercúrio entre hoje e amanhã. Então vai ser na madrugada que Mercúrio vai migrar para o signo de Áries. E já sabemos, eu já fiz a live do resumão da Lua Nova em Peixes, que amanhã, bem cedinho, 6 e pouco da manhã, a gente vai ter a Lua Nova em Peixes. Então, a gente já vai ter uma Lua Nova em Peixes com esse Mercúrio em Áries. E por que esse Mercúrio em Áries ele é importante, né? Por que ele é importante a gente já falar sobre ele e já correr, né? Entender essa energia o quanto antes. Pelo seguinte, Mercúrio entra em Áries amanhã, né? No dia 10, na madrugada, e fica até o dia 15/5, 15 de maio. Para quem conhece, né, o passo dos planetas, sabe que Mercúrio ele é um planeta rápido, ele é um planeta que ele passa rapidamente pelos signos. Se ele vai entrar agora, no dia 10 de março, e vai sair só no dia 15 de maio, significa que ele vai retrogradar. Então, sim, teremos o nosso querido Mercúrio retrógrado daqui a poucos dias, né? E, inclusive, daqui a pouquíssimos dias teremos aí a famosa área de sombra de Mercúrio retrógrado. Então, por isso que eu falei, eu não quero deixar, né, para fazer mais para frente esse Mercúrio retrógrado, eu quero já conversar o quanto antes. E você que pode se programar mais pela astrologia, já olha para a sua vida, e olha aí para a sua agenda, enfim, e já percebe o que você pode fazer para de repente não deixar coisas ali importantes para a fase do Mercúrio retrógrado. Então eu sempre falo, né? A gente não tem que simplesmente parar a vida por conta do Mercúrio retrógrado, mas se você sabe que vai acontecer, né? Você já tem uma visão lá na frente, porque você me ouve aqui. E você pode fazer algo para antecipar ou de repente deixar para o Mercúrio retrógrado, para depois, né, do Mercúrio retrógrado, por que não? Né? Então teremos aí o Mercúrio em Áries do dia 10 de março até o dia 15 de maio. Então teremos uma longa jornada do Mercúrio por esse signo. E pega aí algumas datas, já pega o seu mapa, né, para você poder olhar no seu mapa aonde o Deus mensageiro estará passando, e ele vai estar numa energia guerreira, né, que é o signo de Áries, porque ele entra, né, no dia 10 de março, no signo de Áries, no dia 1º de abril ele fica retrógrado. Né, então a gente já tem a retrogradação de Mercúrio no dia 1º de abril. Inclusive, se eu não me engano, posso estar enganado aí, 1º de abril tem aquela coisa do dia da mentira, né? Alguma coisa assim, não sei. Mas saiba que 1º de abril, o Mercúrio fica retrógrado no grau 27 de Áries. Então, se você tiver alguma coisa ali perto desse grau 27 de Áries, é onde Mercúrio vai estacionar, né? E vai começar o seu movimento retrógrado. Né? E aí depois, no dia 25 de abril, ele volta ao movimento direto no grau 15 de Áries. Né? Então, ele vai voltar do grau 27 até o grau 15. Veja no seu mapa se você tem alguma coisa, algum ponto importante, algum planeta, pode ser um ascendente, o meio do céu, ou mesmo uma lua, enfim. Tem pessoas que têm Mercúrio, né, no signo de Áries, e se tiver nessa faixa, do grau 15 até o grau 27, significa que o Mercúrio vai passar 3 vezes, né, fazendo uma conjunção com o seu Mercúrio, ou seja, a sua mente e a sua comunicação vai estar sendo muito, muito revisada nesse mês de abril. Lembrando que mês de abril também temos eclipse, né?
Então temos agora no mês de março, dia 25 de março, aliás, dia 25 de, né, 25 de abril, né, que ele volta no direto. Dia 25 de março, a gente tem um eclipse lunar no signo de Libra, e no dia 8 de abril a gente vai ter o eclipse solar no signo de Áries. 8 de abril significa que teremos, deixa eu até olhar aqui, teremos o nosso mapa do eclipse solar. Aqui ainda está pegando a lua nova em peixes. Então vamos pegar aqui a lua nova em Áries. Então o nosso eclipse lunar, que vai ser no dia 8 de abril, já conta, né, com o Mercúrio retrógrado. O Mercúrio estará retrógrado no momento do eclipse. Aliás, eu olhando esse mapa aqui, né, do eclipse solar aqui para o Brasil, é muito elemento fogo, hein? Muito, muito elemento fogo. Depois a gente fala mais sobre esse mapa do eclipse solar. Agora, você já tem essas datas, você pode anotar aí, você pode salvar esse vídeo para ver depois. Então, 10 de março, o Mercúrio entra em Áries, só sai de Áries no dia 15 de maio, né, para entrar no signo de Touro. Nesse meio tempo, no dia 1º de abril, ele fica retrógrado e volta ao movimento direto no dia 25 de abril. Agora, quais são as questões que a gente tem que olhar, né? Para quem realmente pudesse programar, para quem realmente fica de olho no céu e na Terra, é que a gente tem a famosa área de sombra do Mercúrio. Então, na verdade, antes do Mercúrio retrogradar, antes dessa data do dia 1º de abril, a gente já tem uma atenção ali que tem que ser dada, porque o Mercúrio já estará passando na chamada área de sombra, que são os graus que ele vai retrogradar. Então, no dia 19 de março, por isso que eu falei daqui a pouquíssimos dias, porque daqui a 10 dias, né, o Mercúrio ele já entra na área chamada de pré-sombra, né, que é a área de sombra antes da retrogradação. Então, no dia 19 de março, a gente já começa com uma energia de revisão do Mercúrio. Depois a gente tem que lembrar que Mercúrio retrógrado fala muito sobre revisão, né, olhar para dentro, olhar para trás e revisar algumas coisas para seguir em frente. Não é algo necessariamente ruim, né, acho que sempre é bom lembrar, apesar que a gente sabe que costuma trazer algumas chatices aí no dia a dia, como a internet que fica meio ruim, a comunicação que fica meio com ruído, truncada, mas o importante é a gente saber lidar com toda essa situação. E o Mercúrio ele só sai da área pós-sombra, né, no dia 13 do 5, né, no dia 13 de maio, ou seja, pouquíssimos 2 dias antes dele entrar em Touro, ele ainda estará, né, na área de sombra dele. Então a gente tem um período realmente grande aí para revisar as temáticas de Mercúrio no signo de Áries e na área do mapa em que a gente tem o signo de Áries, principalmente do segundo decanato, né, segundo e terceiro decanato, que é a partir do grau 15, a segunda metade do signo de Áries. Então veja o que você tem. Se eu olhar no meu mapa, né, eu sempre falo que a astrologia ela é mais rica, muito, muito mais rica, se você acompanha tudo que é falado da astrologia com o seu mapa em mãos. E não fica somente naquela do tipo, ah, meu Deus, deixa eu ver o que estão falando para o signo de Sagitário. Sabendo que tem milhões, bilhões de Sagitários no mundo, né? E que se a gente quiser realmente fazer uma personalização, você tem que olhar o seu mapa para olhar como um todo. Então, no meu mapa, quando eu olho aqui, né, que eu sei? Que o Mercúrio ele vai chegar, né, nesse grau 27, ele já entra na minha casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, isso aqui é muito interessante. O Mercúrio entra aqui no dia 1º de abril, ele estaciona na minha casa 2, ou seja, eu estarei sendo convidado a revisar questões envolvendo dinheiro, valores, autoestima, né, senso de valor próprio e assim por diante. Aí o Mercúrio começa a retrogradar, ele volta, né, um trecho aqui, ele vai se encontra com o Sol em determinado momento, a gente vai falar, né, sobre essas datas importantes aí, inclusive ele se encontra com o Sol fazendo uma conjunção, aquele chamado Casime, né, exatamente na cúspide da minha casa 2, depois ele volta um pouquinho para a minha casa 1, né, e aí é o meu eu, né, como que eu ajo pelo mundo, que tem que ser revisado e que envolve a questão do dinheiro. Então, o que eu convido você a olhar, né? Olha ali no seu mapa o que você tem do grau 15 de Áries para frente, né? Pode estar pegando uma casa só, então pode ser somente um assunto específico que esteja ali mais sendo trabalhado, mas podem ser 2 casas. Por exemplo, no meu caso aqui, ele vai até a casa do dinheiro, do valor próprio, e aí ele volta para a casa do eu, né? Como que eu me coloco no mundo, e essa temática está sendo revisada, né?
Então, assim que a astrologia é rica, porque você olha o seu mapa e você fala, beleza, né? Mercúrio está retrógrado no céu. Em vez de ficar somente naquela questão do tipo, a comunicação vai ficar ruim, a internet vai cair, as redes sociais vão dar pau, enfim, em vez de ficar só olhando para isso, você olha para a sua vida e fala qual é a área da vida ou quais são as áreas da vida que estão sendo convidadas a uma revisão agora. E uma revisão mercurial, ou seja, da mente, e que pode envolver muita conversa, muita troca, que você pode ter com outras pessoas para poder ajudar nessa jornada. No meu caso, eu não tenho nenhum planeta no signo de Áries, também não tenho nenhum planeta no signo de Libra, mas chega a pegar, chega a fazer uma quadratura com minha Vênus e com minha Lua. Ou seja, eu também acrescento aqui que as temáticas emocionais e de família e as temáticas de relacionamento, e que também reverberam na parte financeira, também serão trabalhadas por essa energia do Mercúrio retrógrado. E eu também vejo que o meu Sol vai se beneficiar de certa forma, porque no momento que Mercúrio estiver passando por essa faixa de Áries, ele faz um sexto com o meu Sol. E para quem não sabe fazer isso, primeiro, né, você pode aprender. A gente vai ter muito em breve o curso de astrologia para você poder olhar para o seu mapa e pegar tudo que a gente conversa aqui e realmente colocar na sua vida. E você pode vir fazer um atendimento. A gente mergulha não só no Mercúrio retrógrado, mas a gente vai ver todos os outros pontos que estão acontecendo no seu mapa. E é por isso que eu recomendo também, né, quem pode, né, em vez de fazer somente um atendimento, faça, né, o primeiro atendimento, que ele é o mais, que a gente mergulha mais, a gente fica 2 horas falando sobre o seu mapa, mas depois a gente pode fazer sessões de acompanhamento de 1 hora, sessões que duram menos, mas 1 hora dá para falar bastante coisa, e a gente vai vendo tudo o que está acontecendo no seu mapa ao longo desse período. Então, já falamos aí, né, dessa importância desse momento do Mercúrio retrógrado, do Mercúrio em Áries, porque ele vai retrogradar, né? Claro que provavelmente lá para frente, né, quando ele retrogradar, perto de abril, a gente volta a trocar uma ideia sobre isso, mas já fica o aviso aí para todo mundo. Então, se você tem algo importante, que, por exemplo, um contrato, alguma coisa que vai ser assinado em abril, né, você puder de repente dar um jeito de acelerar isso, tipo trazer ele mais para logo, assinar logo esse contrato, ou pelo menos deixar para depois, seria melhor. Né? Então, vou repetir aqui, não que a gente vai ter que parar a vida, e assim, não é tudo, tá? Então tem coisas que a gente faz no Mercúrio retrógrado tranquilamente, algumas coisas são até interessantes fazer. Né? Tem gente que tem uma preocupação em fazer atendimentos, né, terapêuticos no Mercúrio retrógrado, mas eu não vejo problema. Na verdade, eu acho que é até interessante, porque o Mercúrio retrógrado ele vai puxar para a gente olhar para o passado, ele vai puxar para a interiorização. Então, desde que a pessoa se prepare para não ter problemas ali no Mercúrio retrógrado, e claro, a internet, né, se for um atendimento online, pode atrapalhar um pouquinho, mas não é ruim. Agora, se você vai iniciar algo, né, abrir uma empresa, iniciar um relacionamento, fechar um contrato de alguma coisa, significa que você vai estar iniciando algo e deixando uma marca, né, para toda a existência daquele algo com o Mercúrio retrógrado. Então, se puder evitar, por que não, né? A não ser que você tenha, né, alguma questão kármica ali, naquela questão específica, naquele relacionamento, naquele contrato, que vai ter que ter um Mercúrio retrógrado ali para ter alguns aprendizados. Bom, Mercúrio, como a gente já sabe aqui, fala principalmente da nossa mente e da nossa comunicação. Então significa que a nossa mente e a nossa comunicação vai sair agora do signo de Peixes, aonde o Mercúrio ele não fica ali muito feliz, né? Porque a gente tem que lembrar que a astrologia tem fundamentos muito interessantes. Deixa eu voltar aqui a colocar um mapa de agora, um mapa do momento. Então, Mercúrio que está agora no grau 28 e 38 minutos de Peixes, né? E novamente nessa madrugada de hoje para amanhã ele muda para o signo de Áries. Então, Mercúrio ele rege o signo de Virgem. E, inclusive, pela astrologia tradicional, ele se exalta no signo de Virgem. Então, dentro da visão tradicional, a gente tem uma dupla debilidade do Mercúrio nesse momento em Peixes. Né? Porque ele está fora de casa, ele está no seu exílio, e ele está longe do seu signo de exaltação, ele está na sua queda. Na visão moderna, a gente tem que o Mercúrio se exalta em Aquário. Né? Então, ele estaria só com uma debilidade, só que é o exílio, mas que já é o suficiente. Né? Só que ele tem essa debilidade adicional ali, porque ele está em conjunção com Netuno. Então, é uma debilidade, entre aspas, que eu digo aqui, pelo seguinte, né? A gente tem o funcionamento do Mercúrio alterado pela energia pisciana. Então, para algumas coisas pode ser ruim.
Então, para a pessoa que quer ter um foco extremo numa leitura, para a pessoa que quer ter uma conversa ali mais racional, para a pessoa que quer ter, né, uma atenção a detalhes, isso pode ser extremamente prejudicado. Inclusive, eu senti bastante, né, esquecendo chave na casa da minha mãe, as pessoas perdendo coisas aqui, esquecendo compromissos e coisas do tipo. É um efeito do Mercúrio meio que debilitado ali no signo de Peixes. Quando ele entra em Áries, ele não vai entrar numa dignidade específica, né? Ele não rege o signo de Áries, não tem exaltação em Áries, mas pelo menos ele sai da debilidade. Então é como se o Mercúrio, a nossa mente, saísse das águas de Peixes, saísse daquela energia do inconsciente profundo para chegar no fogo de Áries, né? Uma energia mais extrovertida, mais para fora e que tem um funcionamento um pouco mais voltado ao que é o Mercúrio. E uma coisa interessante é, a gente vai ter também, logo em seguida, o Sol migrando para o Sol, o signo de Áries, inaugurando o ano novo astrológico. Então, aos poucos, a gente está tendo uma energia de água, que está abundante agora, migrando para a energia de fogo, para trazer aquele início do ano. Por isso que estamos nesse período. Hoje, por exemplo, eu tirei uma carta do tarô, eu até comentei, né, que eu estou fazendo isso, como tem lá no podcast. Para quem está pegando aqui ao vivo pela primeira vez, eu tenho um podcast onde todo dia eu mando uma reflexão astrológica, está lá no Spotify ou no YouTube. Eu estou tirando uma carta todo dia. Hoje saiu o arcano a Torre. Aí é aquele arcano que você fala, poxa, justo a Torre tem que sair hoje, né? Mas aí fica aquele convite. Hoje, último dia, né, da lua minguante. Amanhã a gente já começa o dia com a lua nova. O que precisa ir embora? Né? O que precisa ser deixado? Inclusive, hoje tem um dia de conexão, né, de Sol com Urano, que pode trazer uma libertação. Então, o arcano a Torre, né, que é um arcano temido, que é um arcano ali que, né, dá aquele impacto na gente, mas no fundo, ele é um arcano libertador. Né, ele liberta a gente das correntes que nos prendem. Então, não é à toa que meu anjo guardião, a espiritualidade, enfim, trouxe o arcano a Torre para eu poder ficar o dia inteiro refletindo na minha vida do que eu preciso me libertar, quais são as correntes que eu preciso, né, deixar para trás, deixar arrebentadas. Né? Então, o Mercúrio entrando no signo de Áries, ele começa a fazer com que nossa mente funcione de uma forma mais ariana. A primeira coisa que eu quis anotar aqui sobre Áries para a gente conversar é a coragem. Né? Então, pode ser um período onde a gente tem ali uma coragem maior, uma iniciativa, uma coragem maior para se comunicar, né? Para ter pensamentos diferentes, pioneiros. Né? E é muito interessante porque a gente começa o ano astrológico agora, né? Com essa energia do impulso de fogo de Áries. E o Mercúrio em Áries ele vem junto, ele já vem primeiro, na verdade, né, para preparar a nossa mente para aquela energia de impulso, de iniciativa. Então, se você estava ali com um certo receio, um certo medo de fazer alguma coisa, né, a coisa de pensar diferente, ser pioneira, pioneiro, pode ser que o Mercúrio em Áries ele comece a mudar um pouco essa energia e você finalmente tome mais iniciativa, tenha mais coragem, né, de comunicar, de se colocar, de pensar coisas diferentes, né, de ousar mais. Então isso aqui pode ser bem interessante, mas lembrando que no meio da retrogradação, né, no meio da passagem do Mercúrio em Áries, vai ter uma retrogradação, então talvez revendo aí algumas questões, até envolvendo quais são os bloqueios, quais são os medos, né, da nossa mente que impedem a gente. Eu vou dar um exemplo, né? Eu atendo muitas pessoas que têm um potencial enorme. Hoje a gente sabe que a internet é uma grande possibilidade para muitas pessoas para poderem viver do seu propósito, viver daquilo que ama, né? Porque a internet ela possibilita que você leve a sua medicina pessoal, que a gente fala no xamanismo, para muita gente. Só que muitas pessoas têm medo de falar, têm vergonha. E aí é aquela coisa, né? Ela tem um potencial enorme, mas que fica bloqueado. Né? E quem sabe agora, nesse período do Mercúrio em Áries, vem a coragem para tomar essa iniciativa. Tem algumas pessoas específicas que eu atendi recentemente e eu espero que esse Mercúrio em Áries traga essa energia para elas. Bom, também, como eu falei, né, o signo de Áries ele é o pioneiro, ele é aquele que inicia, então a gente pode ter muita iniciativa. E aí vem aquela coisa, né, novamente, a gente tem o ano novo calendário, né, que é feito artificialmente pela gente, pode ver que outros povos têm aí outro momento de ano novo, então em termos astrológicos, né, não é um ano novo, é um dia normal, dia 1º de janeiro é um dia normal para a astrologia, né, é como se fosse o dia 1º de maio, enfim, mas o que acontece, a gente tem aí a possibilidade de, no ano novo astrológico, receber o impulso da natureza.
né? Porque quando o Sol entra em Áries, inclusive muda-se de estação, né? No hemisfério norte a gente tem aí a primavera chegando, né? E no hemisfério sul aqui a gente tem o outono chegando. E embora a gente possa falar, nossa, o outono vai vir o frio, aquela coisa, o que eu mais quero é que esse frio venha, porque, meu Deus do céu, está muito, muito quente, né? Não sei como é que vai ser o outono por aqui, mas, né, eu espero que dê uma refrescada, porque está difícil, né? Está muito quente. Então a entrada do outono vai ser muito bem-vinda. Inclusive pela Ayurveda, né, a gente fica mais ativo quando está mais frio. Então isso pode ser muito bom aqui para a gente do hemisfério sul. Eu tenho Ares interceptado na 8. O que esperar, aproveitar? Olha, a casa 8 é a casa da caverna que eu falo, né? Aquele mergulho que a gente faz em nós mesmos. Então eu diria que é um momento muito, muito bom terapêutico, né? De mergulho no inconsciente, né? Perceber padrões ali, novamente, né? Eu falei da torre, a torre tem tudo a ver com a casa 8, porque a casa 8 é regida por Plutão e Marte, a torre tem a ver com Marte. É aquele momento de mergulho no eu, né? Eu diria que a casa 8 é muito boa para isso, se tem algumas questões subconscientes que precisam ser trazidas à tona pelo mensageiro Mercúrio, esse é o momento ideal. Então, terapias, né, processo de autoconhecimento, leituras enriquecedoras, pode ser muito, muito importante. Bom, e também o signo de Áries ele fala sobre a agressividade, né? Então a gente sabe que a nossa comunicação, passando, né, o Marte passando pelo signo de Áries, pode trazer uma mente mais rápida, o que é interessante, porque o signo de Áries também é rápido, mas pode trazer mais agressividade. Então a gente tem que ter uma questão adicional ali, inclusive as pedrinhas que eu coloquei aqui para a gente poder falar de dica, são pedrinhas que ajudam a ter uma mente mais tranquila, uma comunicação mais tranquila, porque o Mercúrio em Áries pode fazer com que a nossa mente fique muito rápida e estressada, né? A comunicação seja mais violenta, né? Então a gente tem a famosa CNV, comunicação não violenta, e o Mercúrio em Áries pode ser a CMV, né? Comunicação muito violenta. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tanto a gente comunicando com outras pessoas, quanto outras pessoas comunicando com a gente. Pode vir aí palavras mais duras, palavras mais violentas, e não precisa ser assim, né? Porque a gente pode direcionar essa energia ariana, que é uma energia forte, uma energia, né, de mais agressividade mesmo, para algo construtivo. Né? Então, para colocar nos nossos projetos, para colocar ali, né, naquilo que a gente quer realizar nesse ano novo astrológico. Então, cuidado com a agressividade ali, que pode ficar muito forte com o Mercúrio em Áries. Agora eu vou falar sobre algumas datas importantes, né, porque a gente dá aquela visão geral do que o planeta vai fazer de aspectos ao longo dessa passagem pelo signo de Áries. Então já começa amanhã. Amanhã, então, lembre-se de se inscrever lá no podcast, né, no Spotify, para você poder ouvir o Astral do Dia. Já começa amanhã, porque Mercúrio entra em Áries e ele faz um sextil com Plutão. Então ele faz, e olha que interessante, né? Ele faz um sextil com Plutão e depois, na entrada no signo de Touro, quando ele sair de Áries e entrar em Touro, ele faz uma quadratura com Plutão. Então, Plutão está realmente mexendo bastante com a nossa mente agora, né? Amanhã, no dia 10/3, dando um apoio, dando um auxílio, que é o sextil, né? Depois, quando ele entrar em Touro, vem um aspecto um pouco mais desafiador, que é a quadratura. Mas então, amanhã, a gente tem essa mudança de energia, Mercúrio entra em Áries e faz um sextil a Plutão. Então, também pode ser aquela energia de mergulho, né, na nossa mente, de mergulho na nossa comunicação. Vai ser a lua nova, né, no signo de Peixes. Então, na verdade, né, o sextil com Plutão, acho que ele acontece antes da lua nova em si, mas ele fica totalmente marcado, né, para o mapa da lua nova. Então, assim, a gente vai ter toda essa alunação do signo de Peixes com Mercúrio fazendo sextil com Plutão. A Renata falou, eu e Alexandre começamos nosso dia escutando o Astral do Dia. Oh, que legal. Ainda escutam em dupla, hein? Muito, muito bom. E aí dá para conversar sobre tudo que se foi falado. Eu sempre falo, né? Quem estiver ouvindo, compartilha com outras pessoas, seus amigos, enfim, para você poder trocar uma ideia, né? E falar, pô, hoje está assim, hoje está assado, um lembra o outro, depois do que está acontecendo. Então é bem interessante. Compartilhe com outras pessoas que vale a pena. O sextil com Plutão, ele pode fazer com que a nossa mente fique mais profunda, né? Dea, bom dia. Então a nossa mente fique mais profunda, mais mergulhante aí, né? Mergulhadora aí no nosso interior e com capacidade de se transformar. Então, se você tem que mudar o famoso mindset,
o seu pensamento, o padrão de pensamento, amanhã pode ser um bom início. Lembrando que o próprio Mercúrio retrógrado, lembra, revisão, olhar para o passado, a gente pode olhar para isso, né? Ou seja, o que tem que mudar na nossa mente. A Dea falou, estou com Mercúrio progredido em Áries, olha só, então para você acaba sendo mais forte, até porque tem uma dupla, né, energia ariana aí na sua vida nesse momento. Muito bom. Então a gente tem o sexto com Plutão. Amanhã aproveita para esse mergulho interior, né, para esse olhar para dentro. A gente ainda está numa energia pisciana muito forte, energia do elemento água, né? E aí, novamente, eu estou quase terminando, né, o livro, porque ele é até curtinho e ele é fácil de ler. Um livro chamado Não Começou Com Você, muito interessante, que faz esse mergulho em padrões que a gente tem, por exemplo, de traumas, de dores, e que começa não com a gente, mas começa em alguém da família lá atrás, né? Então o Plutão, que é o mundo inferior, o submundo, aquele mergulho na caverna, ele pode dar um grande auxílio para você descobrir. Então, inclusive depois eu posso fazer uma live, alguma coisa, falando um pouco desse livro, achei bem interessante, né? E claro que eu vou agregar aos meus atendimentos todo esse conhecimento que o livro traz. Inclusive, esse período do Mercúrio em Áries, ele vai ser extremamente curador, né? Ele vai ser um grande convite para a cura. Por quê? Eu já olho aqui que a gente vai ter 3 conjunções com Quirón. 3 conjunções com Quirón que fala sobre a questão da ferida e da cura. Então a gente vai ter aí o Quirón sendo totalmente ativado, ou seja, a gente pode, nesse período de passagem de Mercúrio em Áries, ter muitas informações sobre dores, sobre feridas que vêm até nós para que possamos curar, né? E claro, você curar algo, primeira coisa você tem que saber a causa, né? Então o que está trazendo aquela dor? Quando você sabe o que é aquela dor, quando vem a consciência, o que traz aquela dor, você já está num caminho de cura. Então, no dia 19/3, aí o Mercúrio faz uma conjunção com a cabeça do dragão. No dia 20, já faz uma conjunção com Quirón, porque os dois estão juntinhos. Então a gente está naquele caminho, lembra, né? Estamos sendo convidados a trabalhar uma energia de cura. A cabeça do dragão, que é onde a gente tem que apontar o nosso norte, está juntinho ali com Quirón, apontando que precisamos trabalhar uma energia de cura para a humanidade no geral. E claro que aonde isso esteja acontecendo no seu mapa, ou seja, que a gente está falando exatamente do meio de Áries, né? Grau 17 de Áries. Então, o que você tiver nesse signo de Áries, no meu caso, é a própria casa 1/2, né? Que é onde o Mercúrio vai retrogradar, e são temáticas que eu estou trabalhando. Então já começa a primeira conjunção com Quirón, no dia 20/3, que é o ano novo astrológico. Então, olha só, que interessante. Se a gente pegar o ingresso do Sol em Áries, né, que vai acontecer no dia 20 de março, 00:06, né? Você que gosta de minutos, vai ser 00:06. A gente vai ter o Mercúrio no grau 17 de Áries e o Quirón no grau 18. Então eles vão estar juntinhos ali, né? Então a gente vai ter uma conjunção, né, de Mercúrio com Quirón em Áries. A Dea falou, tem o Quirón em Áries. Então, ó, dependendo do grau do seu Quirón, você já passou ou vai passar por um processo iniciático muito forte, né, que é o retorno de Quirón, que geralmente acontece uma vez na vida. Para quem vive bastante, acontece até 2 vezes, mas geralmente uma vez na vida só esse retorno de Quirón. É um momento muito, muito importante. A Simone colocou equinócio, exatamente, né? E esse equinócio, depois a gente vai olhar melhor, né, para esse mapa, principalmente aqui para o Brasil, a gente vai ter então o Mercúrio fazendo uma conjunção com Quirón, marcando. Ou seja, para o ano todo, né, podemos ter aí essa energia de cura. E me chama a atenção uma coisa, hein? Me chama a atenção uma coisa aqui, a Lua no início de Leão, fazendo uma oposição forte aqui com Plutão, né? E se a gente pegar o mapa para aqui o Brasil, a Lua cai na casa 8. Olha só, vamos ver o que esse mapa do ano novo astrológico aqui para o Brasil traz para a gente, mas eu diria que é um período bem intenso e que pode ser esse convite a curas muito profundas. Bom, então ele faz essa conjunção com Quirón, a primeira conjunção, que é a conjunção quando ele está no movimento direto. Depois ele fica retrógrado no dia 1º de abril, como a gente já falou. 1/4, o Mercúrio fica retrógrado. Aliás, deixa eu ver o que tem aqui no dia 1º de abril, que é quando ele fica retrógrado. 1/4. 1/4, e falaremos sobre isso no Astral do Dia, né? Para quem está lá no Astral do Dia, todo dia de domingo a domingo a gente conversa. Nesse dia que ele fica retrógrado, a Lua, né, vai estar em Capricórnio. Capricórnio, temos uma Lua em Capricórnio, Mercúrio retrogradando ali, né, no signo de Áries.
Depois, no dia 11 do 4, 11 de abril, o Mercúrio faz a conjunção com o Sol. Então, esse momento é interessante, eu vou colocar aqui também 11 do 4 para a gente olhar, que, lembra que eu falei, né? Veja a área do mapa que isso vai acontecer, porque a conjunção de Sol com Mercúrio é muito interessante para a gente ter clareza, né? Para a gente ter aí uma visão melhor, né, daquilo que a gente precisa trabalhar. É como se fosse o mensageiro Mercúrio recebendo toda a iluminação de Apolo. Inclusive, né, na lenda se diz isso, né, nas tradições da mitologia grega, que Apolo, que é o Sol, era aquele deus que via tudo, ele enxergava tudo, porque é o Sol que está lá no alto e ele inclusive coloca a luz, né? Então nada se esconde do Sol, ele enxerga tudo. E aí você pega o deus mensageiro, né, unido com o deus Sol, né, com Apolo, que enxerga tudo, olha o tanto de ganho de consciência que a gente pode ter. E nesse dia, a Lua estará, né, passando pelo signo de Touro, né? Vai estar migrando aqui entre Touro e Gêmeos. Então, já fica atento aí, 11 de abril, a gente vai ter conjunção de Mercúrio e Sol. No meu caso, eu já sei, né, já olhando aqui no mapa, que acontece na casa 2, na minha casa 2, que é a casa do dinheiro, que inclusive vai receber eclipses, né, nesse ano de 2024. No dia 15 de abril, vem aí a retrogradação, ele já vai estar retrógrado e faz mais uma vez uma conjunção com Quirón. Deixa eu colocar aqui dia 15 de abril, que vai ter mais uma conjunção com Quirón, dessa vez retrógrado. Né? Então já teríamos aí o Mercúrio no seu movimento retrógrado faz a conjunção com Quirón no grau 19 de Áries. Né? Então é aquela conjunção revisando, aprofundando questões de cura e de acesso ao nosso arquétipo curador. Depois, no dia 19 de abril, nesse dia, olha que interessante, nesse dia a Lua vai estar migrando de Câncer para Leão. Né? Então ela vai estar fazendo bons aspectos aí com os planetas em Peixes, Saturno e Marte. Aliás, Marte e Saturno estarão em conjunção. Vai estar fazendo um aspecto fluente com Júpiter e Urano, que já vão estar numa conjunção também, bem forte ali, de 1 grau de diferença. E ela vai passando pelo signo de Câncer, assim que ela entra em Leão, faz oposição ao Plutão, que inclusive é a marca também, né, que ficou no ano novo astrológico. Então pode ser um dia, né, nesse dia aqui no dia 15, muito forte, até porque o Câncer fala de família, fala do passado, então Mercúrio retrógrado em conjunção com Quirón pode trazer esse mergulho no nosso inconsciente e no passado para a gente poder trazer essa cura. No dia 19 do 4, a conjunção é com Vênus. E aí é uma conjunção muito interessante para que a gente possa tratar de assuntos de relacionamento e até de dinheiro, né, já que Vênus também fala sobre essa temática. Então, 19 do 4, a gente pode ter boas conversas, né? A gente pode ter coragem para ter conversas importantes. Isso acontece no grau 17 de Áries, né? Muito próximo a Quirón ainda, né? A Quirón e a cabeça do dragão. Então, podemos ter conversas cruciais nesse período, né, próximo do dia 19 de abril. E, novamente, podemos ter coragem para falar aquilo que não é falado. Né? Inclusive, nesse livro, eu acho muito interessante, porque ele bate muito numa tecla, né? Ele fala muito de que tem questões que acontecem no passado, na nossa família, com pai e mãe, com avô, com bisavô e assim por diante. Né? Então, com a galera que vem lá de trás, que é uma coisa que, um trauma, uma coisa muito ruim, assim, uma coisa complicada, enfim, que vira um tabu, ou seja, não é falado. O que se tenta fazer? Tenta se esquecer aquilo, tenta se enterrar, tenta se falar, isso aqui não existiu, esquece, vamos seguir em frente. Só que não funciona assim. Né? Justamente se a gente pensar, né, de uma forma mitológica, de uma analogia, se você faz isso, eu quero enterrar uma coisa, porque eu não quero ver aquilo, não quero falar sobre aquilo, você enterrou, você colocou no reino de Plutão. Né? Plutão, que no mapa astral fala dos nossos traumas. Aí o que Plutão faz? Vira e mexe, ele fala, isso aqui não é meu não, vamos olhar, olhe para isso aí que você tem que trabalhar. Ele joga para cima. Né? Aí aquela pessoa, aquele bisavô, aquela bisavó já foi embora, quem está na família agora, às vezes tem uma sensibilidade maior, capta aquilo e fala, eu vou viver essa dor. É uma coisa bem interessante de se pensar, mas que acontece. Ele fala de vários casos no livro, né? E isso pode ser visto nesse momento. Até porque nesse dia, né, que a gente tem Mercúrio fazendo conjunção com Vênus, o Sol vai estar numa quadratura fortíssima com o próprio Plutão.
aquele que joga os traumas para cima. Né? Ele vai, pá, joga para cima e fala, olha só, né? Olha para isso que você não olhou. E a Lua vai estar no signo de Virgem, se opondo a Saturno, Marte, Netuno e fazendo conjunção com Lilith, ou seja, realmente tendo que enfrentar tabus ali em detalhes. Então, hora 19, uma conjunção com Vênus importante. Né? Depois a gente vai ter, no dia 25 do 4, 25 de abril, o Mercúrio voltando ao movimento direto, quando todo mundo começa a dar graças a Deus ali, voltou ao movimento direto, ainda bem. Só que não é bem assim, porque ele ainda vai passar pela área de pós-sombra, como a gente já falou, mas é claro que dá aquela aliviada, né? Pelo menos você entra, né, no mapa aqui, você não vê mais o Mercúrio com o RX, né? O Mercúrio já vai estar no movimento direto. E nesse dia que ele volta ao movimento direto, 25 de abril, a Lua estará em Escorpião, fazendo uma oposição exata ali a Júpiter e Urano, que ainda estarão numa conjunção muito forte no grau 22 de Touro. Aliás, já fica a dica, né? Se você não viu ainda, para quem eu tenho feito os atendimentos, os últimos, até as gravações que eu fiz no final do ano passado, eu tenho frisado bastante o local do mapa que vai acontecer essa conjunção de Júpiter e Urano, porque pode ser um local, uma área da vida que recebe um impulso de libertação, de mudança, né, de ganho de consciência muito grande. Né? Então, se você souber onde isso vai acontecer, você já pode ir se preparando, já pode ir direcionando essa energia, porque é muito importante. No dia 6 de maio, a gente vai ter aí, deixa eu botar aqui 6 de maio, mais uma conjunção com Quirón, a terceira conjunção com Quirón, terceira e última, 6 de maio, a gente vai ter a terceira conjunção com Quirón, que vai acontecer no grau 20 de Áries. Grau 20, 21 na verdade, né? Porque o Quirón já vai estar no grau 21, o Mercúrio vai estar no de grau 20 acompanhando para o dia 21. Nesse dia a Lua estará no signo de Áries, né? Então a Lua vai estar pertinho dessa conjunção. Então a Lua faz uma conjunção com Quirón e Mercúrio vai junto nesse mesmo dia fazendo uma conjunção com Quirón. Então olha que interessante que na última conjunção com Quirón, na terceira e última, né, desse período, a gente vai ter aí a participação da Lua, ou seja, para realmente trazer à tona muitas questões emocionais e trazer uma cura muito profunda. Então nesse dia a Lua está lá no signo de Áries, como a Lua é rapidinha, né, ela já migra para o signo de Touro e se encontra com Vênus, que já estará em Touro. Né, então já vai estar no seu domicílio, que é Touro. Então pode ser um período muito interessante também dessa cura de relacionamentos. Por fim, no dia 15 de maio, aí o Mercúrio entra em Touro, né, muda essa energia, ele vai para um signo mais prático, né, um signo mais aterrado. Então deixa eu colocar aqui 15 de maio, o Mercúrio entra no signo de Touro. E aí a gente vai ter a Lua no signo de Leão entrando no signo de Virgem nesse dia. Talvez eles entrem até juntos, né? Vamos ver aí no astral do dia, no dia 15 de maio, que a gente vai conversar. Agora vamos lá, né? Vamos pegar a dica de cristal que eu separei aqui para a gente poder refletir, para a gente poder trabalhar nesse período. Novamente, tem vários cristais que a gente pode utilizar e vários óleos essenciais. Eu separei aqui, vou falar de três, né? De três que a gente pode utilizar nesse período. O primeiro é a água marinha. Né? Eu sempre falo da água marinha, eu falo que, olha, eu tenho muitos cristais, muitos. Inclusive o que eu estou usando aqui agora, que me veio para usar, né, por conta da torre que saiu, é a charuíta. Charuíta, não sei se vocês conhecem essa pedrinha aqui. Charuíta, uma pedra roxa e preta, né, uma pedra bem forte de transformação. Né? Me veio de usar ela. Mas você pode ver que eu quase nunca falo dela, por quê? Né? Porque é uma pedra mais rara, uma pedra mais difícil de encontrar, uma pedra que tende a ser mais cara. Então eu falo que, para quem gosta de cristais, você pode ter um kitzinho, uma caixinha ali, né, com algumas pedras, que você vai estar sempre utilizando. A Renata falou, mantenho água marinha no meu carro para acalmar. Maravilhoso. Né? Porque você não precisa de tantas pedras, você não precisa de todas as pedras do mundo para poder se beneficiar. Você vai ter algumas, né, daquelas que são mais utilizadas no dia a dia, e você vai estar sempre utilizando elas, e aí você vai trocando, reenergizando elas, fazendo uma limpeza energética e assim por diante. Então a água marinha é muito bom porque a água marinha ajuda a acalmar os nervos, a trazer uma tranquilidade. Né? É uma pedra que... a Sullivan está aí, ó, nem sabia que ela estava assistindo aqui, deve estar na cama ainda, saiu a torre hoje, no último dia da lua minguante. Então, a gente tem aí a água marinha como dica, né, para você poder manter a tranquilidade e a calma. O quartzo azul,
né? Eu nem estou com a água marinha para mostrar aqui, porque ela está lá perto da cama. O quartzo azul, né, que é uma pedra que também traz paz, tranquilidade e ajuda numa comunicação mais tolerante. Aliás, hoje eu estou de azul, acho que veio essa ressonância também, né, de utilizar o azul aí. Quartzo azul é uma pedra também super comum, super fácil de você encontrar. E também a ágata blue lace, ou também chamada ágata rendada azul, né, às vezes também chamada de calcedônia. Essa pedra aqui, maravilhosa, ajuda numa comunicação mais flexível, numa comunicação mais tranquila, porque Áries é um signo meio duro, né, um signo que pode ser muito teimoso, né, então a gente pode ter aí a Agatha Blue Lace como uma grande aliada nesse momento. A Renata falou, comprei um pingente para usar o quartzo azul nesse período. Maravilhoso, inclusive ele no pingente, né, ele já vai ficar perto aqui do chakra laríngeo, já ajuda bastante. Aliás, o quartzo azul não é só calma, tranquilidade, né? Ele fala sobre disciplina, comunicação com os anjos, tudo isso a gente fala no curso de cristais, né? Porque cada pedrinha tem várias coisas que a gente pode trabalhar com elas. E em termos de óleos essenciais, né? A nossa querida lavanda, né? A clássica lavanda a gente pode usar bastante. Deixa eu ver se eu tenho um vidro de lavanda aqui para mostrar. Lavanda, que além de acalmar, ajuda na comunicação, né? Então se a gente pegar aqui e sentir esse aroma da lavanda é muito bom, porque, novamente, ele acalma, né, dentro da parte física da lavanda, o linalol, né, aquela molécula que ajuda a trazer tranquilidade, ajuda a acalmar, mas também ajuda na comunicação, na psicoaromaterapia. A lavanda ajuda na comunicação, nesse caso, ela ajuda a trabalhar o chakra laríngeo também. Né, comunicação envolve escuta, com certeza, né? Comunicação sempre é duas vias. Então a lavanda pode ser um aliado. Tem vários óleos essenciais que acalmam também. Vou falar do Serenity, que está aqui do lado. O Serenity ele é interessante porque ele é um mix de óleos essenciais. Então ele já tem uma série de óleos calmantes. O cheiro é muito bom, né? Então se você pode ter lavanda, se você pode ter camomila, se você pode ter ylang-ylang, você pode ter vários óleos maravilhosos. Mas aqui já tem esses óleos todos, né? Então tem bastante óleo aqui que faz todo esse mix, né, que ajuda na calma, na tranquilidade. E, em termos de cura, isso é bem interessante, porque, para mim, o que mais marca essa passagem do Mercúrio por Áries, por conta da retrogradação, o Mercúrio vai fazer 3 contatos com Quirón. 3 contatos com Quirón. Então, primeiro, né, é uma temporada muito, muito benéfica e é muito importante você mergulhar no seu Quirón natal. Né? Então, qual é o seu Quirón? A maioria das pessoas aqui vão ter Quirón em touro, em gêmeos, né? Aí, dependendo da idade, vai mudando um pouco, mas Quirón é relativamente lento. Ele é mais lento que Saturno, né? Então ele fica uma temporada aí relativamente grande um signo. Mas o mais importante é qual é a casa astrológica que esse Quirón está. Ou seja, qual é a área da vida que ele se apresenta. Qual é a área da vida que tem aquela ferida e que tem aquela possibilidade de cura. Colocaram na caixinha ontem para mim aqui, aliás, quem quiser tem uma caixinha de pergunta aberta aqui no Instagram. Você pode colocar perguntas ali, alguma mensagem, alguma coisa, a gente pode ir trocando ideia por ali. Mas falando de Quirón, por exemplo, é na casa 7. Então é na casa do relacionamento que aquela ferida se apresenta. E é uma oportunidade muito boa para se olhar essa ferida e a capacidade de cura. Bom dia, Bárbara, tudo bem? E como eu falei, né, a gente tem ali, o nosso corpo ele tem uma capacidade inata de cura. Eu estava vendo um podcast hoje sobre a Amazônia, né? Que infelizmente é destruída aí a velocidades incríveis e para fazer pasto de gado e assim por diante. E o especialista lá estava falando, né? O estudioso falando que sim, a floresta é um organismo vivo e ela tem uma capacidade de regeneração muito grande. Ou seja, o ser humano vai lá, agride, mas se você deixar a floresta quieta depois, ela volta, né? Ela consegue se regenerar. Mas o que acontece é que também tem um limite isso, né? Então, dependendo do grau de ataque, né, que o ser humano faz ali, ela não consegue também, né, voltar e se regenerar. Então, a gente tem, no nosso caso, a gente diria que a gente morreu, né? Se alguma coisa ataca a gente tão fortemente que a gente não consegue se regenerar, a gente acabou morrendo. E tem um meio termo, onde a gente não morreu, mas a gente não consegue se regenerar sozinho, a gente precisa de uma ajuda, né? E é o que está acontecendo agora. Ele falou que precisa, né, a humanidade, né, como um todo, precisa dar uma ajuda também para a floresta, para ela poder se regenerar. Então pode ser um período muito, muito curador. Gisela, bom dia, seja bem-vinda. Então, olhar para o seu Quirón natal nesse período, né, e veja, né, a gente vai ter a primeira conjunção já acontecendo agora, no ano novo astrológico,
marcando o ano novo astrológico, conjunção de Mercúrio com Quirón. Vamos ter a terceira já retrógrado no dia 15 de abril, e depois a segunda, né? E a terceira para finalizar em maio. Então a gente vai ter conjunção de Mercúrio com Quirón em março, abril e maio. Né? Os 3 meses vai ter um ponto ali de conjunção de Mercúrio a Quirón. Lembrando que Mercúrio é o mensageiro, e Mercúrio é aquele que traz as informações, ou seja, a gente pode receber informações sobre nossas feridas e também a possibilidade de cura, até através da fala ou das mãos, que são áreas regidas por Mercúrio. E aí, novamente, né, se você conhece o seu Mercúrio natal, você pode utilizar um cristal e um óleo essencial específico para aquela dor, para aquela ferida. Né, e aí depende de onde está o seu Mercúrio, e você aí pegar uma pedrinha específica vai utilizando esses dias. Também um óleo essencial específico para utilizar esses dias. Independente da ferida em si, a gente vai ter também uma pedrinha, que eu já falei sobre ela aqui. Ela não está aqui para mostrar agora, mas eu já falei sobre ela e tem em lives anteriores, que é a fucsita. A fucsita, que é uma mica verde. Né? Ela é uma pedra verde, bem brilhante, e relativamente frágil, se ela não estiver bem formada. Estou tentando ver se eu consigo achar uma fucsita aqui fácil para mostrar, mas ela está nas caixinhas ali. Eu não vou levantar agora para pegar, mas qualquer coisa me pede nos stories ali que eu mostro. Bom dia, Cíntia, seja bem-vinda. Então a fucsita é uma pedra que na litoterapia, a Renata conhece, a fucsita é divina. Ela é associada a Quirón. Né? Por quê? Porque a fucsita ela é chamada de pedra do espelho da alma. Né? As micas, no geral, são chamadas de espelho da alma, porque ela reflete, né, aquilo que está ali no nosso interior para que a gente possa olhar. No caso da fucsita, por ela ser verde, ela trabalha bem no cardíaco aqui. Então é uma pedra bem forte de cura do coração, de olhar para o nosso interior. Então a fucsita, independente da sua ferida, pode ser utilizada. Se você conhecer a sua ferida, você pode utilizar uma pedra também específica para ajudar naquela questão. A Renata falou, o brilho é maravilhoso, muito maravilhoso. A fucsita, eu tenho a sorte de ter um monte aqui, né? Porque a gente achou numa praça, ela ali, né? No meio da terra, deu para pegar bastante pedacinho de fucsita aí. E como óleo essencial, também geral para todo mundo, o cipreste. Né? Aliás, o cipreste que está em promoção na do Terra, ele está com 10% de desconto. Então, para quem se cadastra e ainda está nesse mês a possibilidade de você se cadastrar sem ter que pagar taxa ou comprar kit, então se você quiser comprar só o cipreste, você pode comprar ele com desconto, né? Pagando ali o valor com 25% de desconto por ser cadastrada e também ter os 10% a mais por ser o óleo do mês. Né? Então, quem quer comprar cipreste, esse é o mês. Por quê? Porque depois ele volta. A fucsita, se eu falei no curso de cristais, eu acho que não. Né? Eu acho que não, mas com certeza eu vou adicionar mais pedra no curso de cristais, então em breve teremos a fucsita e outras pedras ali. Aliás, para quem não está sabendo, eu estou voltando a trazer ele à tona. O curso de cristais está incrível, ele está num preço que não tem igual, que vai mudar, né? Não tem jeito. Eu fico vendo o pessoal que ensina, né, sobre marketing digital, e eles me dariam vários tapas na cara, né, se vissem o preço que está sendo vendido o curso. Então ele vai mudar mais para frente. Então corre lá, se você quiser, está ali disponível ainda. Falta algumas aulas que eu quero gravar, né, para meio que fechar aquela primeira leva, aquilo que eu queria trazer do curso. Depois eu vou gravar mais aulas e eu quero fazer encontros ao vivo, né, para a gente poder trocar uma ideia, né, sobre tudo que está ali no curso. A Renata falou, a Renata já está no curso, tem muito conteúdo lá, tu entregou muito, parabéns, gratidão, Renata, muito feliz aí em ter aí o seu depoimento espontâneo, né? Então tá lá o curso, eu já voltei a entrar aqui no Eduz, está aberto aqui no computador, e eu vou fazer os últimos conteúdos, né? Vou colocar os últimos conteúdos ali, e depois eu quero marcar Zooms, onde a gente vai estar ao vivo, trocando uma ideia. E só para vocês terem uma ideia, né? O curso hoje ele está em 12 vezes de R$ 5,99. Ou seja, menos de, sei lá quanto é que está um café hoje em dia, né? Então, você vai num café, você não vai gastar R$ 6, você vai gastar mais do que isso para você poder tomar um... Então, um café por mês, você já entra no curso. A Cíntia falou, também estou lá, está ótimo mesmo, estou adorando. Arroz, Cíntia, gratidão, maravilhoso. O prefeito está na live, é isso aí, a Ladim está na live, não sei se ele está ainda, né? Mas entrou para ver, domingo de manhã. Então, cipreste, vá lá no cipreste, por quê? Porque ele é um óleo essencial associado a Plutão. E lembra que eu falei que muitas dores, muitos traumas, eles são jogados no nosso inconsciente, que é uma área regida por Plutão, e fica lá. Né?
E aí a pessoa acha que aquilo não está afetando a vida dela, mas está. E geralmente no mapa astral a gente vê como? A gente vê que em momentos onde tem deflagrado, né, uma quadratura com Plutão, quando tem deflagrado uma conjunção de Lua e Plutão e assim por diante, aquele trauma vem à tona. E aí justamente aquela energia do vulcão, né? O magma está fervendo lá embaixo, está embaixo da Terra, você fala, não está acontecendo nada. De repente vem através daquele vulcão aquela energia destruidora. Inclusive nesse livro eu acho muito interessante que ele traz algumas datas, né? Algumas idades, na verdade, que vem algo do nada. Né? Então a pessoa está lá vivendo a vida dela com 19 anos, ela começa a ter um monte de crise, um monte de coisa acontecendo que ninguém explica, né? Ninguém sabe explicar, mergulhando no inconsciente, mergulhando no interior, ou seja, Plutão e Netuno ali na jogada, se descobriu que estava sendo ali constelado, estava sendo repetido um padrão, né, de um tio, avô, enfim, lá do passado. Então, aquilo estava quietinho ali, aquilo estava ali meio que incubado e de repente veio à tona através de uma idade que era a mesma idade que o tio morreu, né, com aquela questão específica. Então o cipreste ele ajuda bastante, ele ajuda em jornada xamânica. Aliás, já fica a dica também, né, para quem puder vir aqui, né, para Mariporã. Além da gente ter rituais com a ayahuasca aqui, né, que em breve a gente vai marcar, e aí eu vou avisar todo mundo, a gente vai fazer uma reunião hoje para poder fazer alguns encontros de trabalho com sound healing, né, com a parte do sonora, e eu quero colocar também os óleos essenciais. E o cipreste é um óleo muito bom para fazer jornada xamânica, né? Então, se você quiser deitar, fazer aquela jornada xamânica, fazer aquela meditação, o cipreste ajuda bastante. Eu vou sentir o aroma dele aqui. Claro que esse mês eu já quero renovar, né? Vou aproveitar que está com desconto, já vou comprar o cipreste, porque o meu já está quase acabando, né? Ele já está com o vidrinho aqui quase acabando. Eu já vou aproveitar e renovar. Então é isso, cipreste fica de dica. E também, né, se você souber a sua dor, se você souber a sua ferida, vai ter um cristal em óleo essencial que com certeza podem te ajudar nessa jornada. Pessoal, é isso aí, quase uma horinha de live. Vou ficando por aqui. Veja, Mercúrio retrógrado, né, vai acontecer no signo de Áries. Não tenha medo do Mercúrio retrógrado, mas saiba que ele vai acontecer e se prepare da melhor forma. Amanhã teremos aí o nosso astral do dia e também o resumão da semana. A gente vai começar com uma semana de lua nova, né? Porque a lua nova vai cair no domingo, então a gente vai ter a semana quase inteira de lua nova. Então venha para o resumo astrológico amanhã, que vai ser cedinho também, né? Para eu poder já começar, né? Como eu acordo cedo, já faço a live cedo, já garanto aí o meu comprometimento com vocês. Então quem acorda cedo no domingo, vem ao vivo para a live do resumão da semana. A Gisela falou meu ascendente é Áries, então possivelmente parte desse trânsito do Mercúrio vai ser na sua casa 12, né? Então pode ser um mergulho muito forte. E se não, né, dependendo do grau do seu ascendente, vai ser totalmente na casa 1, que é o seu eu, né? Como que você vai para o mundo. No meu caso, eu já comentei, pega a casa 2 e pega a casa 1. Né? Então pega duas casas. No seu caso, pode ser a casa 1 e a 12. Pessoal, vou ficando por aqui. Muita gratidão, um beijão. Quem quiser conversar, tem a caixinha de perguntas aberta aqui, né? Para a gente poder trocar uma ideia. Quem quiser saber sobre atendimentos, manda mensagem para mim, para a gente poder ir trocando uma ideia e marcar. Até mais, pessoal. Um ótimo sábado. Tchau, tchau.